O amor é uma jornada linda, mas nem sempre é tranquila. É preciso esforço e comprometimento para fazer qualquer relacionamento funcionar, mas às vezes focamos nossa atenção nas pessoas erradas. Como cristãos, muitos de nós oramos por um futuro parceiro, mas podemos não saber quais sinais procurar para saber se eles são enviados por Deus. Então, como podemos ter certeza de que a pessoa com quem estamos é realmente aquela que Deus escolheu para nós? É importante lembrar que em nossa busca por um parceiro, também precisamos trabalhar em nós mesmos. Se queremos um parceiro confiável, devemos nos esforçar para sermos confiáveis. Embora seja verdade que os opostos podem se atrair, ter sistemas de valores opostos pode impossibilitar um relacionamento harmonioso. Seja você solteiro, namorado ou noivo, minha esperança é que você obtenha informações sobre o que procurar em um parceiro e como construir um relacionamento forte e saudável. Vamos explorar os sinais de que essa pessoa é a certa para você e, enquanto isso, desmascarar os mitos e aprender como navegar na jornada para um relacionamento bem-sucedido e gratificante que leva ao casamento. Primeiro, uma pessoa de Deus traz o melhor de você. A pessoa certa não apenas te aceita como você é, mas também te inspira a se tornar a melhor versão de si mesmo. Ela reconhece seus pontos fortes e te encoraja a perseguir suas paixões e sonhos, mesmo quando parecem assustadores ou arriscados. Ela irá incentivá-lo a crescer e desenvolver novas habilidades e apoiá-lo em seus empreendimentos. Quando estiver com a pessoa certa, você se sentirá inspirado e energizado. Ela fará você sentir que pode conquistar o mundo e que nada é grande ou desafiador demais para você lidar. Ela acredita em você, mesmo quando você duvida de si mesmo, e te lembrará de seu valor e potencial. Além de incentivar o crescimento pessoal, a pessoa certa também trará o melhor de você de outras maneiras. Ela fará você se sentir amado e querido, te tratando com gentileza e respeito. Ela será paciente com suas falhas e imperfeições e o ajudará a superar suas fraquezas. Quando você estiver com ela, sentirá que pode ser o seu eu autêntico, e esse é um sentimento verdadeiramente maravilhoso. Porém, é importante ressaltar que esse tipo de relacionamento exige esforço e comprometimento de ambas as partes. Você não pode esperar que seu parceiro faça todo o trabalho para ajudá-lo a se tornar o melhor de si. Também é importante estar disposto a encorajar e apoiar seu parceiro em seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal. O versículo da Bíblia que vem à mente em relação a esse fato é Provérbios capítulo 27, versículo 17, que diz: Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando você está com a pessoa certa, ela o ajudará a afiá-lo e a torná-lo mais forte. Ela te ajudará a se tornar a pessoa que Deus o criou para ser. Em última análise, estar com a pessoa certa lhe trará alegria e realização em todos os aspectos de sua vida. Você sentirá um senso de propósito e significado em seu relacionamento e será motivado a se tornar a melhor versão possível de si mesmo. Portanto, se você está procurando um parceiro ou uma parceira, não se contente com alguém que te arrasta para baixo ou faz você se sentir pequeno ou pequena. Em vez disso, espere por alguém que o inspire e eleve e que traga à tona o que há de melhor em você. Segundo, ela conduz você a Deus e não faz com que você comprometa sua fé. Um dos aspectos mais importantes de um relacionamento saudável e que honra a Deus é que ele deve ajudá-lo a se aproximar de Deus em vez de afastá-lo dele. Em um relacionamento, pode ser tentador querer impressionar ou agradar a outra pessoa concordando com coisas que você sabe que não estão de acordo com sua fé. Uma pessoa que te força a imoralidade sexual não é enviada por Deus. A pessoa certa não vai pressioná-lo a fazer nada que vá contra suas convicções. Em vez disso, ela respeitará suas crenças e ajudará a permanecer fiel aos seus valores. Pense por um momento no que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhai em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Isso é para nos lembrar que é importante ter relacionamentos com pessoas que compartilham nossa fé e valores,
pois é difícil manter um relacionamento que honre a Deus com alguém que não compartilha a nossa fé. Terceiro, as provações fortalecem como casal, em vez de destruí-lo. O fato é que nenhum relacionamento é isento de desafios. Todo casal enfrentará provações e dificuldades ao longo do caminho. No entanto, a pessoa certa não apenas estará com você durante essas provações, mas também o ajudará a se fortalecer como casal. Em um relacionamento saudável, as provações devem aproximá-los em vez de afastá-los. Em vez de culparem um ao outro ou ficarem amargos e ressentidos, vocês devem trabalhar juntos para superar os desafios que enfrentam e serem capazes de apoiar e encorajar um ao outro em tempos difíceis, e saírem do outro lado mais fortes e comprometidos do que nunca. A pessoa certa o ajudará a ver as provações como uma oportunidade de crescimento tanto individualmente quanto como casal. Ela não desistirá de você quando as coisas ficarem difíceis, mas ficará ao seu lado e trabalhará com você nas dificuldades. Esse tipo de compromisso e dedicação é a marca registrada de um relacionamento forte e saudável. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você pode se perguntar: a traição faz parte das provações em um relacionamento? É importante observar que traição e imoralidade sexual não fazem parte das provações que os casais devem enfrentar. Essas ações não são julgamentos, mas sim traições de confiança e compromissos assumidos uns com os outros. Esses tipos de ações não apenas quebram os alicerces do relacionamento, mas também destroem o vínculo entre o casal. Traição e imoralidade sexual não fazem parte do plano de Deus para os nossos relacionamentos. Na verdade, eles estão em contradição direta com o que a Bíblia ensina sobre o amor, compromisso e a fidelidade. A Bíblia condena claramente a imoralidade sexual e a traição, e em vez disso, enfatiza a importância da pureza, fidelidade e honestidade nos relacionamentos. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Este versículo nos lembra que a imoralidade sexual não é aceitável aos olhos de Deus e será julgada de acordo. Portanto, se você se encontra em um relacionamento onde há traição ou imoralidade sexual, é importante reconhecer que esse relacionamento não é de Deus e deve ser abandonado. É construído sobre uma mentira e não resiste ao teste do tempo. Em vez disso, busque um relacionamento baseado na honestidade, pureza e fidelidade e que honre o plano de Deus para os relacionamentos. Quarto, essa pessoa continua se aprimorando para fazer o relacionamento funcionar. Os relacionamentos exigem esforço e trabalho constante para mantê-los saudáveis e fortes. A pessoa certa enviada por Deus não apenas estará comprometida em fazer o relacionamento funcionar, mas também procurará ativamente melhorar a si mesma para garantir que seja o melhor parceiro possível. Isso significa que ela está disposta a ouvir suas necessidades e preocupações e trabalhar junto com você para resolver qualquer problema que surja. Ela também está disposta a trabalhar em si mesma, identificar suas falhas e áreas de melhoria e fazer mudanças para se tornar um parceiro melhor para você. Fazer sacrifícios pessoais pode ser uma parte importante desse autoaperfeiçoamento. Por exemplo, a pessoa certa pode estar disposta a desistir de vícios como jogos de azar ou álcool, ou se distanciar de influências negativas como más companhias. Esses tipos de sacrifícios mostram um compromisso com o crescimento pessoal e com a construção de um relacionamento forte e saudável. Em um relacionamento saudável, ambos os parceiros estão comprometidos com o autoaperfeiçoamento e o crescimento pessoal. Eles não se contentam em simplesmente ficar estagnados ou com a mediocridade. Em vez disso, eles trabalham ativamente para se tornar a melhor versão de si mesmos, tanto para o seu próprio benefício quanto o benefício do relacionamento. Concluindo, encontrar a pessoa que Deus lhe enviou requer paciência, oração e um coração perspicaz.
lembre-se de procurar alguém que desperte o melhor de você, o aproxime de Deus, o edifique durante as provações e esteja comprometido com o autoaperfeiçoamento. Todos esses são sinais de que você está no caminho certo para um relacionamento saudável, forte e centrado em Deus. Portanto, reserve um tempo para orar e pedir a Deus orientação e discernimento enquanto procura a pessoa que Ele enviou para você. Não é algo maravilhoso a ideia de encontrar aquela pessoa especial em sua vida, com quem você pode compartilhar todos os seus sonhos e sua jornada espiritual até o fim? É o desejo mais profundo de um filho de Deus que atingiu a maioridade: encontrar a pessoa que Deus enviou e aprovou como parceiro para viver o resto de suas vidas. Não é uma das coisas mais fáceis de se conseguir, pois você tem que resistir à atração emocional e à influência mental de sua carne, tentando te fazer aceitar qualquer pessoa em sua vida. Não me interprete mal. Suas emoções não são diabólicas. Elas, no entanto, podem ser manipuladas pelo diabo, pois estão ligadas à sua carne. Ser levado pela emoção a aceitar ou rejeitar as coisas em sua vida o manterá em um lugar de limitação e instabilidade. Por quê? Porque as emoções são inconsistentes. No entanto, ser guiado pelo Espírito e pela Palavra de Deus é colocar-se em terreno sólido, onde suas escolhas e decisões são guiadas pela inspiração e previsão divinas que os salvarão de arrependimentos e danos futuros. Caro amigo, você pode não saber disso, mas assim como Adão em Gênesis, Deus não quer que você viva sozinho sem a ajuda da pessoa certa. Isso significa que Ele quer que você tenha um casamento feliz, cumprindo seu destino com o cônjuge que Ele lhe dá. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora, Deus não vai permitir que você se case com qualquer pessoa que encontrar na rua. Deus não quer que você e o destino que Ele preparou para a sua vida sejam prejudicados por permitir que você se case com qualquer um. Em vez disso, como cristãos, existe uma maneira de sabermos quem é a pessoa certa e com quem não devemos estar. Deixe-me compartilhar rapidamente 3 coisas que acontecerão quando você encontrar alguém que é enviado e aprovado por Deus como seu cônjuge. Primeiro, haverá confirmações. Quando alguém aprovado para ser seu cônjuge entrar em sua vida, Deus lhe dará confirmações. Ouça, porque Deus não é o autor de confusão. Ele não trabalha com apenas uma parte. Em vez disso, Ele colocará confirmações de sua vontade em vocês dois. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas uma palavra é estabelecida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz: Esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Mateus capítulo 18, versículo 16 diz: Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Com a confirmação, você tem uma razão para crer e se apegar a Deus, não pelo que sente, mas pelo que Ele disse. Uma das coisas que o meu pastor me ensinou sobre isso é que, quando você encontra alguém que sente que pode ser a pessoa certa para você, como filho de Deus, você tem o direito de pedir confirmação. As confirmações de Deus geralmente são 3 tipos: confirmações internas, confirmações externas, confirmações eternas. Com confirmações internas, sua paz estará intacta. Suas emoções se alinharão gradualmente e você terá uma forte convicção de que esta é a pessoa certa para você. Isso também envolve um sentimento de satisfação, pois ela atenderá em grande parte os seus desejos como parceiro. As confirmações externas são duplas. Uma virá das próprias ações e reações da pessoa a você.
Isso não irá contradizer o que você já está sentindo dentro de si, mas sim confirmar, mesmo sem vocês dois falarem sobre isso. Ela pode não ser a única se suas ações não estiverem dizendo nada para provar que quer estar com você como cônjuge. Em segundo lugar, Deus pode usar terceiros, que podem ser outras pessoas ou líderes espirituais, bem como eventos. Deus não enviará alguém para a sua vida para que vocês dois tenham que se esconder. Deus gosta de colocar sua assinatura naquilo que aprova e às vezes usa eventos e outras pessoas para confirmar isso. Portanto, não se surpreenda quando alguém próximo a você ou um completo estranho vier lhe dizer algo a respeito desse alguém e concordar com tudo que Deus está lhe mostrando. Observe que as confirmações não são instruções estranhas. Assim como seu nome, elas servem para estabelecer o que Deus já está dizendo ou mostrando a você, e não algo que você não saiba. Temos então as confirmações eternas, que por outro lado referem-se às atividades espirituais que ocorrerão para provar que esta é a obra de Deus. Elas envolvem compartilhar valores espirituais e eternos semelhantes. Falarei mais sobre isso nos próximos pontos. Mas essas são as 3 confirmações que você deve ver acontecendo para saber que alguém é aprovado e enviado por Deus para ser seu cônjuge. 2. A palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias que cercam seu relacionamento se alinham. O que a palavra de Deus diz sobre o seu futuro conjugal? Diz que o casamento é honroso e a cama imaculada. Diz que quando o Espírito Santo vier, ele o guiará em toda a verdade. Ele vai te ensinar o que fazer e como fazer. Agora, quando Deus envia alguém para a sua vida como seu cônjuge, seu relacionamento não contradiz a Bíblia. Por exemplo, já que a Bíblia diz que não devemos nos casar com incrédulos, você não pode afirmar que alguém é enviado por Deus quando nem mesmo nasceu de novo. O Espírito Santo não vai pedir para você se casar com incrédulo, por isso significaria que ele estaria indo contra a palavra de Deus, o que é impossível. Jesus disse em João capítulo 16, versículos 13 a 15: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos digo que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Portanto, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias ao seu redor ou o relacionamento estiverem em conflito, saiba que Deus não está aprovando sua união. Agora, com relação às circunstâncias, a menos que Deus dê um jeito de vocês dois ficarem juntos, Ele não enviará alguém que esteja morando em um lugar que você não pode ir. Ele não lhe dará alguém que se tornará um fardo para você e seu destino. Você deve se casar com alguém que possa ver e estar, e quem também possa observar e saber mais sobre você. Mais uma vez, falo a respeito das circunstâncias ao redor. Elas se alinharão com a palavra de Deus e o Espírito Santo e não o deixarão em incerteza e nem serão um fardo para você. Haverá alinhamento espiritual, prático e emocional entre vocês também. Isso concorda e é semelhante ao primeiro ponto sobre confirmações. No entanto, este é o lado prático delas. O que quero dizer é que quando Deus envia alguém à sua vida para ser seu cônjuge, haverá alinhamento espiritual, prático e emocional. Isso é o que chamamos de compatibilidade. Espiritualmente, vocês dois poderão se conectar na mesma frequência. Ser salvo ou não salvo está fora de cogitação agora, pois acredito que estou falando com cristãos. A Bíblia diz para não se colocar em julgo desigual. Isso significa que quem quer que Deus aprove para você será um parceiro que trabalha lado a lado com você. Isso significa que ambos compartilham uma compatibilidade espiritual. Seus pontos fortes complementam as fraquezas deles e os pontos fortes deles, os seus. Você não precisa de um parceiro para forçá-lo a orar, para que ele vá à igreja, leia a Bíblia ou viver como um cristão deveria. Na prática, seu relacionamento responde à questão da parceria e das possibilidades.
O estilo de vida e as escolhas dessa pessoa estão de acordo com o que Deus está mostrando a você sobre sua vida? Ela será útil em seu ministério? Ela é madura, mentalmente, socialmente, emocionalmente, tem responsabilidade para estar com você? Quando Deus envia alguém para ser seu cônjuge, essa pessoa preenche esses requisitos ou está a caminho de preenchê-las. Por último, o alinhamento emocional. Você admitirá a conexão que ambos compartilham emocionalmente. Você tem que gostar da pessoa com quem vai se casar e tem que crer nesse amor. Se ela for aprovada por Deus, você notará que suas personalidades e temperamentos se alinham. Seus sentimentos serão mútuos. Ela será tão apaixonada por você quanto você por ela. Não haverá dúvidas, pois há alinhamento. Esses são elementos muito importantes que confirmarão a pessoa que Deus está enviando e aprovando como seu parceiro de vida. Encorajo você a levar isso a sério e a confiar em Deus em oração para resolver essa questão a seu respeito e a respeito de quem Ele enviar em seu caminho. Novos relacionamentos podem ser emocionantes no começo, quando parece que todas as nossas fantasias estão ganhando vida bem diante dos nossos olhos. Mas, novamente, depois de um tempo, podem acontecer coisas que fazem o relacionamento perder o fogo ou até mesmo terminar. Quando isso acontece, uma oração que os solteiros cristãos fazem é para que Deus os ajude a deixar a pessoa ou o relacionamento em questão. Sim, algumas pessoas estão em um relacionamento enquanto pedem a Deus para ajudá-las a deixar a pessoa com quem estão. Elas ainda se sentem emocionalmente ligadas a essa pessoa e não sabem o que fazer e como seguir em frente. Se você está em um relacionamento ou terminou um, mas ainda se sente assim, pode ser um sinal de que Deus não quer que você se afaste dessa pessoa. Hoje compartilharei alguns sinais que confirmam que Deus não está levando você a deixar alguém que você está tentando tirar da sua vida, seja alguém com quem você está em um relacionamento ou não. Mas primeiro, deixe-me dizer que como filho de Deus você precisa crer no que Deus disse em Jeremias 29:11, que os pensamentos dele para você são bons e não maus, e ele quer lhe dar um futuro de esperança. Além disso, não importa em que situação você se encontre, desde que você esteja com Deus e busque seu conselho para a sua vida, todas as coisas irão cooperar para o seu bem no final. Portanto, você precisa saber que, se Deus permitiu que alguém entrasse em sua vida, Ele tem um propósito para isso. Às vezes, por exemplo, cristãos solteiros cometem o erro de entrar em um relacionamento com alguém que Deus enviou para ajudar a dar uma contribuição específica para o seu desenvolvimento. Eles colocam essa pessoa em uma posição que Deus não colocou, enquanto ela continua tentando desempenhar o papel que Deus designou. A pessoa pode estar progredindo, mas você pode se sentir insatisfeito e confuso com a situação, incapaz de entender por que ela não pode fazer as coisas que você espera que um parceiro faça. É porque talvez Deus a tenha enviado para a sua vida por um momento diferente do que apenas ser um parceiro. É sempre esse o caso? Não, não é. Este é, porém, um ponto para ajudá-lo a entender que Deus não permite que as pessoas entrem em sua vida, exceto aquelas que Ele deseja usar para trazer algum valor para você. Quando Deus traz um irmão ou uma irmã em Cristo para a sua vida, seja em um relacionamento ou como amigo ou colega, e você quer seguir em frente deixando essa pessoa de lado, mas descobre que não pode fazer isso, você deve se questionar se Deus tem ou não um plano para executar através disso. Veja, há coisas que Deus fará por si mesmo de uma forma sobrenatural e espiritual, mas há coisas que Ele usará pessoas para fazer. Se você se afastar dessas pessoas, poderá perder o impacto que elas foram enviadas para causar e as oportunidades envolvidas. Portanto, uma de suas maiores bênçãos é dominar ou pelo menos crescer em sua compreensão na orientação de Deus em sua vida. Se você não seguir a orientação de Deus, continuará permitindo que suas emoções lhe neguem as diversas oportunidades que Ele apresenta por meio daqueles que Ele traz em sua vida. Então, quais são os sinais de que Ele está te levando a não passar despercebido por alguém? Quando a pessoa de quem você está tentando fugir é um cristão e o desafia a ser uma pessoa
que você sabe que Deus o chamou para ser, isso é um sinal de que Ele está levando você a não deixar essa pessoa de lado. Cada um de nós é um trabalho em andamento e Deus está constantemente trabalhando em maneiras de nos movermos de onde estamos para nos tornarmos alguém melhor. Além disso, por causa de seu propósito para nós, Deus fez cada um diferente de maneira única e seu trato conosco é único para nós. A Bíblia diz em Provérbios 27:17: o ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Isso significa que não será Deus quem virá para te afiar. Em vez disso, a pessoa em sua vida pode ser a ferramenta que Ele está usando para fazer isso. Em vez de seguir em frente, você precisa se perguntar: será que estou procurando seguir em frente porque não quero aceitar ou ceder ao processo de aperfeiçoamento que Deus está fazendo através dessa pessoa? A verdade é que o processo de afiação é desafiador e doloroso. Desafia alguns valores, hábitos ou confortos de longa data. Pedaços de seu ego precisarão ser cortados. Isso geralmente é desafiador quando vem de alguém por quem podemos nos sentir atraídos, e como nossa carne adora permanecer no mesmo nível ou abaixo, nossos pensamentos podem ser de apenas seguir em frente. O que você precisa é permanecer com essa pessoa e deixar que Deus a use para quebrantar e remodelar você. Você pode nem se casar com essa pessoa amanhã ou depois. No entanto, se você deixar Deus usá-la para torná-lo melhor, sua jornada do casamento será gloriosa. O fato de uma pessoa te incentivar a ser o melhor para Deus é um sinal de que você deve manter essa conexão com ela. Pessoas assim são ativos valiosos, especialmente em nosso mundo de hoje, onde as pessoas têm medo de desafiar umas às outras por medo de ofendê-las. Verifique e certifique-se de que está ouvindo a voz de Deus e não de sua carne rebelde. Outro sinal de que Deus não está levando você a se afastar de alguém, especialmente quando compartilha um relacionamento com essa pessoa, é quando você é tentado a fugir por causa de seus próprios medos profundos. A maioria dos solteiros se enquadra nessa categoria. Eles oram pela pessoa certa em suas vidas e quando ela chega, fogem por causa de seus medos. Alguns temem que essa pessoa seja boa demais para ser verdade. Outros temem que não sejam bons o suficiente para essa pessoa e possam ser substituídos mais tarde. Outros têm medo de que essa pessoa haja como um monstro em sua imaginação, com base em seu histórico ou experiências passadas. Esses são apenas alguns dos medos que afligem a maioria dos jovens e os mantêm solteiros. Pode surpreendê-lo, mas a maioria dos jovens estão solteiros por causa dos medos que os impedem de se comprometer com alguém, mesmo quando encontram a pessoa perfeita. Você precisa saber que se Deus coloca alguém em sua vida que parece ser mais do que você esperava, é a maneira dele de dizer que seus dons são baseados em seu amor e não em seu estado, e se você permitir, ele pode torná-lo uma pessoa melhor. Às vezes, a pessoa que Deus lhe dá pode refletir o potencial dentro de você. Por exemplo, se você tem um problema em contar mentiras, Deus lhe dá um parceiro que defende a verdade. É Deus dizendo que você pode superar esse espírito mentiroso e Ele quer usar esse parceiro para inspirar e desafiar você. Fugir de um relacionamento saudável por causa do que alguém fez com você nem sempre resolverá o problema. Seu medo de repetir a história pode funcionar para pessoas com motivos impuros, mas não para todos. Portanto, uma vez que você confirme que este é o seu medo falando, saiba que Deus está levando você na direção oposta, porque é assim que os medos funcionam. Ele leva você na direção errada, longe da vontade de Deus para você. Observe que você percorre a jornada do casamento não por potencial, mas por observações presentes, medidas de acordo com o padrão de Deus em sua palavra. Se seus medos são de casar com alguém fora da vontade de Deus, e essa pessoa representar coisas contrárias ao padrão dele, então vale a pena seguir em frente e deixá-las para trás, pois você está buscando o interesse de Deus em sua vida. Isso não está nos dizendo para julgar as pessoas, mas sim para pesar os espíritos que trabalham ao nosso redor, para que não venhamos dar espaço ao inimigo em nossas vidas. Quando sua conexão com essa pessoa parece confusa, mas você ainda tem um apego inexplicavelmente genuíno a ela, pode ser um sinal de que Deus está levando você a não deixá-la. Devo deixar claro que há momentos em sua vida em que a orientação de Deus parecerá confusa, inclusive em seus relacionamentos conjugais.
Sempre haverá épocas nos relacionamentos amorosos em que uma das partes não sentirá aquela emoção que sentiu quando começou a jornada. Isso não significa que Deus acabou ou deixou vocês dois. No entanto, você precisa aprender, como indiquei no início desta mensagem, a decodificar o que Deus está dizendo e para onde Ele está te levando. Não se apresse em deixar alguém simplesmente porque você está cansado de tê-lo na área cinzenta da sua vida. Seja um irmão em Cristo que ainda não processou seu amor, ou uma irmã em Cristo que ainda não lhe deu uma resposta à sua proposta. Enquanto Deus estiver envolvido, dê tempo ao tempo e não se precipite. Tudo vai se encaixar. O fato de você não saber o que fazer com essa pessoa agora pode ser o sinal para você esperar mais um pouco. Mantenha-se fiel a si mesmo e à sua fé. Não se comprometa ou se afaste da vontade de Deus. Há muitas coisas para aprender enquanto você espera em Deus. Deixe os sinais acontecerem e entregue-os a Ele para guiá-lo, e assim como prometeu, Ele não te deixará preso em um lugar onde você não deveria estar. A sexualidade nos torna humanos, mas claramente o sexo vai muito além do poderoso instinto evolucionário de procriar. Deus criou o sexo e é uma coisa linda dentro da aliança do casamento. Ele também nos criou para sermos seres sexuais com desejos e anseios de intimidade sexual. Desde o momento em que nascemos, somos seres sexuais. Não é algo que nos tornamos de repente quando nos casamos. No entanto, os desígnios de Deus para o sexo é bom e belo apenas quando desfrutado no contexto certo. Agora, se você é solteiro, seus desejos sexuais podem ser uma parte normal do desígnio de Deus, mas também pode ser a maior área de tentação. Acredite em mim, a batalha pela pureza é real e intensa. Vivemos em uma cultura que perverteu totalmente o desígnio de Deus para o sexo e nos pressiona a participar da diversão. Mas há um detalhe: a batalha pela pureza começa dentro das paredes do nosso coração. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nosso próprio coração pecaminoso constantemente tenta nos levar e nos seduzir para a luxúria. É importante entender a diferença entre desejos sexuais, luxúria e tentação. Os desejos sexuais são um impulso natural dado por Deus para a proximidade humana e conexão interpessoal. Eles não são inerentemente pecaminosos, mas sim parte do projeto de Deus para nós como seres sexuais. No entanto, cobiçar é quando permitimos que nossos pensamentos se transformem em fantasias sexuais com alguém com quem não somos casados. É importante lembrar que Jesus condena explicitamente a luxúria e até a compara a cometer adultério. Por outro lado, as tentações sexuais são algo que todos enfrentamos. Elas vêm em muitas formas e sempre tentam nos mover em uma direção que se opõe ao plano de Deus. Elas nunca vêm de Deus. As tentações tentam nos seduzir a buscar gratificação imediata, fazendo o que parece bom aos nossos olhos e duvidando da sabedoria de Deus. É crucial reconhecer essas tentações pelo que são e resistir a ela com a ajuda da Palavra de Deus e do Espírito Santo. Aqui está como você pode superar seus desejos sexuais e viver uma vida justa. Haja em seus desejos de maneira saudável. Embora seja essencial resistir às tentações sexuais e evitar a luxúria, é igualmente importante reconhecer e agir de acordo com os nossos desejos sexuais de maneira saudável. Deus projetou o sexo para ser uma bela e íntima expressão de amor dentro da aliança do casamento. Como cristãos solteiros, podemos ter desejos sexuais, mas devemos aprender a canalizá-los de maneira saudável e que honre a Deus. Uma maneira de fazer isso é focar na construção de relacionamentos significativos com amigos e familiares. Construir conexões fortes com outras pessoas que pode nos ajudar a satisfazer nosso desejo de conexão interpessoal e toque físico sem comprometer nossa pureza. Além disso, praticar atividades físicas como exercícios, esporte ou outros hobbies pode nos ajudar a liberar a energia sexual reprimida de maneira positiva e saudável.
Também é essencial reconhecer e abordar as causas profundas de nossos desejos sexuais. Às vezes, nossos desejos sexuais podem surgir de uma necessidade mais profunda de amor, aceitação ou conexão emocional. É crucial buscar a orientação e a sabedoria de Deus para navegar em nossos desejos sexuais. Podemos fazer isso estudando a Bíblia em espírito de oração, buscando o conselho de mentores cristãos de confiança e confiando na orientação do Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a abraçar nossos desejos sexuais como uma parte natural de nossa sexualidade e canalizá-los de maneira que honre a Deus e construa relacionamentos saudáveis. Reconheça seus desejos pecaminosos a Deus. Outro passo essencial para superar nossos fortes desejos sexuais como cristãos é reconhecê-los a Deus. É fácil sentir vergonha de nossos desejos sexuais, especialmente quando eles parecem entrar em conflito com o nosso desejo de buscar a santidade. Mas a verdade é que Deus já conhece nossos desejos e quer que o apresentemos a Ele em oração. No Salmo 139, versículos 1 a 4, o salmista declara: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Esta passagem nos lembra que Deus nos conhece intimamente, está intimamente familiarizado com todos os nossos pensamentos e desejos. Portanto, podemos recorrer a Ele com nossas dificuldades e pedir sua ajuda e orientação. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo nos assegura que Deus deseja e é capaz de nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados, incluindo os nossos desejos sexuais. Portanto, não devemos esconder ou suprimir nossos desejos, mas os apresentar honestamente e humildemente a Deus. Em oração, podemos confessar nossas lutas, pedir seu perdão e buscar sua ajuda para resistir à tentação. Ao reconhecermos nossos desejos pecaminosos a Deus, podemos ter sua graça e amor e encontrar forças para buscar pureza e santidade em todos os aspectos de nossas vidas. Não trate o sexo como uma urgência. Outro aspecto importante da superação de fortes desejos sexuais como cristão é aprender a ver o sexo da perspectiva correta. Em nossa cultura, o sexo costuma ser retratado como algo urgente e necessário, algo que devemos perseguir a todo custo. Mas como cristãos, precisamos entender que o sexo não é uma urgência ou uma necessidade que deve ser atendida imediatamente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, a Bíblia diz: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Esta passagem enfatiza a importância do autocontrole e de viver uma vida santa e agradável a Deus. Quando tratamos o sexo como uma urgência ou uma necessidade, podemos facilmente cair na armadilha de fazer escolhas impulsivas e pecaminosas. Podemos nos envolver em sexo antes do casamento ou buscar relacionamentos sexuais que não honrem a Deus. Mas quando vemos o sexo da perspectiva certa, como uma bela e sagrada dádiva de Deus a ser desfrutada dentro do casamento, podemos exercer autocontrole e fazer escolhas que o honrem. Estar consciente de que ceder aos impulsos tem consequências. Ceder a fortes desejos sexuais pode ter sérias consequências, tanto nesta vida quanto na próxima. Como cristãos, devemos estar conscientes do fato de que nossas escolhas têm consequências e que nossas ações têm o potencial de prejudicar a nós mesmos e aos outros. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. Essa passagem nos lembra que as escolhas que fazemos têm consequências e que semear para agradar nossa carne pode levar à destruição. Ceder a fortes desejos sexuais fora do contexto do casamento pode ter consequências como gravidez não planejada,
doenças sexualmente transmissíveis, dor emocional e relacionamentos danificados. Também pode levar à culpa, vergonha e distanciamento de Deus. Como cristãos, devemos lembrar que somos chamados a honrar a Deus com nossos corpos e nossas escolhas. Devemos nos esforçar para resistir à tentação e exercer autocontrole, mesmo quando nossos desejos são fortes. Devemos também buscar o perdão quando falhamos e confiar na graça e na misericórdia de Deus para nos ajudar a vencer. Estejamos conscientes das consequências de ceder a fortes desejos sexuais e nos esforcemos para fazer escolhas que honrem a Deus e seu desígnio para a sexualidade. Devemos resistir à tentação e confiar na força de Deus para nos ajudar a vencê-la. E vamos buscar perdão e restauração quando falhamos, sabendo que Deus está sempre pronto para nos perdoar e restaurar. Concluindo, como cristãos devemos reconhecer e abordar nossos fortes desejos sexuais de maneira saudável e que honre a Deus. Devemos reconhecer nossos desejos pecaminosos a Deus e buscar sua ajuda para superá-los. Devemos tratar o sexo como o ato belo e sagrado que é, não como uma urgência ou um meio de gratificação imediata. E devemos estar conscientes das consequências de ceder aos nossos desejos e nos esforçar para fazer escolhas que honrem a Deus e seu desígnio para a sexualidade. Lembre-se, enquanto navegamos em nossos desejos sexuais, como cristãos, podemos encontrar conforto e orientação na palavra de Deus. Podemos orar por sabedoria e força e buscar o apoio de nossos irmãos e irmãs em Cristo. E podemos confiar na graça e na misericórdia de nosso amoroso Pai, que deseja que possamos ter a verdadeira alegria e realização nele. Todos nós temos pessoas em nossa vida com as quais nos preocupamos profundamente, sejam familiares, amigos ou colegas. Mas às vezes essas mesmas pessoas podem prejudicar nosso progresso na vida. Elas podem nos impedir de atingir nosso potencial e alcançar os nossos objetivos. É difícil abandoná-las porque temos medo de ficarmos sozinhos, de perder o amor ou mesmo o apoio financeiro e nos sentimos culpados por deixá-las. No entanto, a verdade é que relacionamentos tóxicos podem nos manter presos a padrões negativos e nos impedem de experimentar a vida abundante que Deus planejou para nós. Esses relacionamentos podem nos esgotar emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eles podem atrapalhar nosso crescimento espiritual e impedir que nos tornemos a pessoa que Deus nos chamou para ser. Então, hoje, quero compartilhar com você 4 sinais de que Deus pode estar lhe dizendo para bloquear alguém de sua vida. Esses sinais o ajudarão a identificar se um relacionamento é tóxico e se é hora de deixá-lo para trás. Vamos orar por orientação e discernimento enquanto exploramos esse tópico juntos. Sinal número 1. Eles são uma má influência para você. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que nos ajudarão a crescer em nossa fé, em vez de pessoas que nos desviarão do caminho. Quando alguém em nossa vida é uma má influência, pode nos levar a ter comportamentos ou atividades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso pode assumir muitas formas, como encorajar-nos a consumir substâncias nocivas, envolver-nos em relacionamentos prejudiciais ou nos levar a um caminho de pecado e destruição. À medida que continuamos a passar mais tempo com essas pessoas, podemos nos sentir distantes de Deus e lutando para manter um relacionamento próximo com Ele. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Este versículo nos lembra que nos tornamos como aqueles com quem passamos o tempo. Se nos cercarmos de pessoas sábias e piedosas, cresceremos em sabedoria e piedade. Mas se passarmos o tempo com aqueles que são tolos e insensatos, sofreremos danos e poderemos nos afastar da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, devemos estar atentos às pessoas que permitimos em nossa vida. Devemos escolher com sabedoria e cercar-nos de pessoas que nos inspiram a nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Se alguém é uma má influência, pode ser hora de abandonar esse relacionamento e buscar conexões positivas e saudáveis.
Lembre-se de que Deus deseja o melhor para você e o guiará quando você precisar tomar essas decisões difíceis. Oremos pedindo coragem para abandonar relacionamentos nocivos e confiar no plano de Deus. Sinal número 2. Eles trazem à tona o que há de pior em você. Você já notou que quando está perto de certas pessoas, começa a ter comportamentos que não são típicos de você? Talvez você esteja ficando irritado, zangado ou até envolvido em fofocas ou outros comportamentos negativos. Nesse caso, isso é um sinal de que a pessoa com quem você está passando o tempo está despertando o que há de pior em você. Esses tipos de relacionamentos podem ser especialmente prejudiciais para o nosso crescimento espiritual, porque nos levam a agir de maneiras que não estão de acordo com o caráter de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser pacientes, gentis e compassivos, mas quando estamos perto de pessoas tóxicas, pode ser um desafio viver esses valores. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo nos lembra que as pessoas com as quais nos cercamos podem influenciar nosso caráter e comportamento. Quando passamos tempo com pessoas que despertam o que há de pior em nós, estamos colocando em risco nosso crescimento espiritual. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio comportamento, mas também precisamos estar atentos ao impacto que os outros têm sobre nós. Se você descobrir que alguém em sua vida está trazendo o pior de você, pode ser hora de reavaliar esse relacionamento e considerar deixá-lo para trás. Lembre-se de que Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos, e às vezes isso significa tomar decisões difíceis sobre as pessoas que permitimos estarem em nossas vidas. Sinta-se à vontade para buscar orientação e apoio de amigos de confiança, familiares ou conselheiros espirituais ao navegar por essas escolhas difíceis. Confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele o guiará enquanto você procura cercar-se de pessoas que o inspirarão a se tornar a pessoa que Ele o chamou para ser. Sinal número 3. Eles causam conflito e sofrimento. Relacionamentos cheios de conflitos podem ser exaustivos e desgastantes. Eles podem afetar nosso bem-estar emocional e mental, deixando-nos estressados, ansiosos e sobrecarregados. Não apenas isso, mas também pode ser um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Quando estamos constantemente brigando com alguém, é difícil manter uma atitude positiva e amorosa. Podemos nos tornar amargos, ressentidos e até mesmo vingativos. Essas emoções negativas podem nos afastar de Deus e nos impedir de viver uma vida que agrada a Ele. Se você se encontra em um relacionamento que está causando conflito e sofrimento, pode ser hora de reavaliar essa conexão. Embora seja importante lidar com desentendimentos às vezes, é igualmente importante reconhecer quando um relacionamento não é mais saudável ou benéfico para nenhuma das partes. Em Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25, diz: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Deus quer que vivamos em paz e unidade com os outros, não em constante desavenças. Lembre-se, como cristãos, somos chamados a ser pacificadores e a viver em harmonia uns com os outros. Se um relacionamento está causando contendas e sofrimentos, pode ser a hora de deixar essa conexão e buscar relacionamentos que promovam paz, união e amor. É importante lembrar que não é fácil abrir mão de relacionamentos tóxicos. Podemos nos sentir culpados ou envergonhados, ou podemos nos preocupar em ferir os sentimentos da outra pessoa. Mas devemos confiar no plano de Deus e ter fé que Ele nos guiará ao tomarmos decisões difíceis. Sinal número 4. Eles impedem seu crescimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a crescer em nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. No entanto, se houver pessoas em nossa vida que estejam impedindo o nosso crescimento espiritual, pode ser difícil avançar em nossa jornada da fé. Em 1 Coríntios 5, 11, diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais.
Este versículo nos lembra que é importante estarmos atentos às pessoas com quem nos associamos, especialmente quando se trata de questões da fé. Se nos cercamos de pessoas que não apoiam nossa fé, ou que se envolvem em comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus, pode ser um desafio permanecer no caminho certo em nossa jornada espiritual. Podemos nos ver sendo afastados de Deus em vez de nos aproximarmos dele. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio crescimento espiritual, e isso inclui estarmos atentos aos relacionamentos que temos. Devemos buscar relacionamentos que nos encorajem em nossa fé, nos desafiem a crescer e nos apoiem em nossa jornada. Se você achar que uma determinada pessoa em sua vida está atrapalhando o seu crescimento espiritual, talvez seja a hora de reavaliar esse relacionamento. Oremos para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para identificar os relacionamentos que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos guie em direção a relacionamentos que nos apoiem e encorajem a nossa fé, e que nos dê forças para abrirmos mão daqueles que nos afastam dele.